treinar os seus filhos para lidar com frustrações é uma das coisas mais importantes que você pode fazer como pai. Isso porque proteger os seus filhos dessas nuances normais da realidade vai deixar os seus filhos cada vez mais egoístas, mimados e insuportáveis. Então, no vídeo de hoje, o que a gente vai entender é, primeiro, por que frustrações eventuais devem fazer parte da rotina do seu filho, como moldar o caráter dos seus filhos desde cedo e por que você vai precisar ignorar completamente a opinião dos outros sobre a criação dos seus filhos, caso você saiba muito bem o que você está fazendo. Mas antes da gente seguir, eu queria que você já deixasse o seu like. Se você gostar do conteúdo, considere se inscrever no canal, se fizer sentido para você. E se você está ouvindo pelo podcast, considere deixar aqui. E se você está seguindo pelo podcast, considere deixar uma análise de 5 estrelas e começar a seguir o podcast para você receber sempre as atualizações que eu vou postando ao longo do tempo. Beleza? Bom, a primeira coisa, né? Como é que a gente forma o caráter do nosso filho? Para a gente entender como que a gente faz isso, a gente vai precisar entender o que é o caráter, na verdade, né? O caráter de uma pessoa, ela é definida mais ou menos de uma forma bem genérica e bem ampla, uma espécie de uma formação moral e ética. Formação moral, ou seja, da pessoa com ela mesma, como é que ela age quando ninguém está vendo, e uma formação ética, ou seja, como é que ela lida com as regras, ou como é que ela lida com outras pessoas em sociedade. Então, o caráter ele vai ser, resumindo bastante aqui, um conjunto de certos valores, certas crenças, certas atitudes e certos comportamentos que vão se manifestar meio que de forma natural, né, ao longo do tempo. Então, assim, imagina, você tem uma pessoa, né, você pode pensar em você ou no seu filho, coisas acontecem, né, situações da vida acontecem, essas percepções vão passar pelo filtro do caráter e ela vai agir de uma certa forma, de uma forma meio automática, né, da forma que ela entende ser a melhor forma de agir. Ou seja, aquilo vai gerar um output, né? Você tem um input, que é a informação da realidade que vai chegar, vai ser filtrado pelo caráter e vai gerar uma reação. Esse caráter é o que a gente tenta moldar bem cedo quando a gente está lidando com crianças. Porque uma vez que você formou a cosmovisão dessa criança, ela vai crescer mais ou menos daquele jeito pré-moldado. Eu gosto muito de uma análise, de uma analogia do Dr. Jorge Rodrigues, né, quando ele fala de caráter, e que dá para a gente entender muito bem, assim, de uma forma bem clara, assim, em termos de imagem, né, é uma árvore. Né? Imagina que uma pessoa, né, o desenvolvimento dela, o desenvolvimento da personalidade dela é uma árvore, e o caráter seria aquele tronco, né, aquele tronco principal, quando a árvore está começando a crescer. Não sei se você já reparou, em alguns lugares tem muito disso, né? Quando você tem uma árvore num local meio esquisito, ou num local que não tem espaço para ela crescer, ou enfim, às vezes acontece do tronco da árvore ficar meio para o lado, assim, meio esquisito. Às vezes ele vai para um lado, às vezes voltar para o outro, ou às vezes ele está meio torto, às vezes faz umas curvas e tal. Quando uma árvore cresce de um jeito esquisito, né? O tronco dela está de um jeito esquisito, aquilo não volta mais para o lugar, né? Então aquilo fica de forma permanente e todos os desenvolvimentos que aquela árvore vai gerar depois, ou seja, todos os outros galhos, todas as frutas e tal, vão estar sujeitos àquela denominação, aquela orientação espacial do próprio caráter, né? Então a árvore vai dar uns frutos mais deitados assim, porque ela está meio torta para cá ou mais torta para lá. Então, basicamente, o caráter das pessoas, né, da gente, dos nossos filhos, eles vão ser aquele tronco, né? E se a gente deixa aquele tronco crescer de uma forma meio esquisita, de uma forma aleatória, a gente vai ter uma árvore torta, né? Então, qual que é a lição aqui? Que se desde cedo o seu filho está acostumado a ver a realidade se dobrar às vontades dele, você, na verdade, vai estar enviando uma mensagem terrível para o seu filho, que é a que ele é o centro do mundo. Ou seja, as coisas precisam se adaptar a eles. E eu queria deixar aqui um caso real que acabou de acontecer, na verdade está acontecendo ainda, né? Em relação aos meus filhos e como que eu
pude lidar com isso da forma que eu acho que é a melhor forma possível, e eu quero te mostrar isso. E aí eu quero que você entenda, né, que se faz sentido para você, eu acho que vai fazer, e como é que você pode depois aplicar isso na realidade dos seus filhos, né? Eu tive um episódio meio estranho assim em relação a umas chuteiras, né? O meu mais velho, o Rafa, ele viu um coleguinha uma vez, ele já tinha me pedido, né, porque ele viu um coleguinha com uma chuteira, ele chama de chuteira aqueles tênis de futsal, né, pra jogar bola e tal. Ele viu um coleguinha dele na escola e me pediu algumas vezes essa chuteira, porque o fulano tem e tal. E eu tinha negado, porque não estava precisando, não tinha necessidade. E eu fui negando e falei, não, filho, a gente não compra as coisas só porque os outros têm e tal. Dei uma saída desse jeito com ele e mostrei para ele que não é assim que funciona, né? A gente tem que ter necessidade, tem que precisar e tal. Porém, isso já tem um tempo e tal, e eu achei que era uma boa hora dele conseguir uma chuteira, que ele estava tanto querendo. Afinal de contas, já dei uma leve frustrada nele, e agora realmente ele está precisando. Só que tem um detalhe, né? O Rafa, como ele é o mais velho, ele geralmente ele ganha uma tonelada de coisas do primo mais velho deles. A minha esposa tem uma irmã que tem um filho que é um pouquinho mais velho do que os meninos, que ele tem por volta de 8 anos, o Henrique. E o que acontece é que, como eles são muito generosos com a gente está sempre ganhando muita coisa, né? Então, as coisas não servem mais pro Henrique, passa pra gente, né? E aí, muito das coisas que vem pra gente, vem assim, quase que novo. Por quê? Porque o Rafa pega logo depois dele. Então, cara, e criança cresce muito rápido, né? Então, usa pouco, passa pro Rafa. O Rafa pega quase novo. O Heitor já tem bem menos coisa, porque as coisas vão estragando, né? O Rafa vai usando muito, e aí vai estragando, e aí o Heitor pega bem menos, né? Então, existe essa realidade concreta da situação aqui de casa, que é o Rafa tá sempre ganhando coisa nova, coisas mais bem conservadas, e o Heitor tá ganhando sempre menos coisas, e quando chega para ele, às vezes já tá mais velhinho. Então, o que aconteceu o Heitor estava precisando de um tênis, e ele também já estava pedindo a chuteira, porque também tinha um coleguinha que tinha. Eu falei, bom, então vou comprar uma chuteira para cada um. Aí teve um problema, que não é um problema, né? É um fato da realidade apenas. É que a data de chegada delas, apesar de ser o mesmo pedido, a data de chegada delas deu um pouco diferente. A do Heitor estava para chegar mais cedo, né? Dia 19/9, e a do Rafa ficou para chegar 26/9. Eu estou gravando isso aqui dia 19, inclusive, de setembro. E aí, só que o que aconteceu? A do Heitor adiantou muito. Ela chegou dia 11, chegou tipo 8 dias antes. E isso porque a dele já estava marcada para chegar antes. E aí nós estamos hoje no dia 19, a do Heitor já chegou faz mais de uma semana, e a do Rafa ainda não chegou. Então ele está tendo que lidar com a frustração de não ter chegado a chuteira dele, e o irmão já está usando a chuteira há muito tempo e já está desfrutando, né? Essa situação me gerou a ideia de fazer esse conteúdo porque alguns pais e algumas mães provavelmente cairiam na armadilha de fazer o seguinte, já que a do irmãozinho mais novo chegou antes, esconde a chuteira do mais novo, vamos esperar chegar do mais velho, e aí a gente dá as duas juntas. Seria mais justo, entre aspas, né? E eu fiz exatamente o contrário. E aí eu fui manejando a situação. E eu queria explicar com mais detalhes aqui e como que eu uso isso para formar o caráter deles enquanto eles já estão crescendo. Como é que eu manejei essa situação de forma que não gere nenhum tipo de... Então, como que eu manejei essa situação? Eu já vou entrar nisso, mas antes disso, por favor, deixa seu like, já se inscreve aqui e se inscreve no podcast, que é muito importante, tá? Eu estou pedindo realmente porque é muito importante para o que eu faço aqui conseguir atingir mais e mais pessoas. Antes de falar da situação concreta, do porquê que eu fiz isso e como que eu agi, como que eu manejei isso, eu queria reforçar um pouco uma base teórica primeiro, só para a gente entender de onde que vem, né? Que eu não tirei isso do nada, né? Tem um filósofo espanhol
chamado Ortega y Gasset, que eu já adianto que eu nunca peguei o Ortega e li, peguei um livro e li inteiro e tal. O que acontece é que muitas das pessoas que eu acompanho, e principalmente em relação à parte de antropologia, psicologia, filosofia até, muitas das pessoas que eu acompanho que fazem esse tipo de conteúdo, têm o Ortega como uma grande referência, né? Então, o que acontece é que eu estou sempre esbarrando nele de alguma forma. Então, tem alguns trechos, alguns textos dele que eu já li, e tem uma frase dele que eu acho que é a frase mais famosa de toda a obra dele. Seria o Pais e Filhos do Legião Urbana, né? Essa frase dele que o pessoal vive repetindo, né? Que é uma frase muito importante que diz que eu sou eu e as minhas circunstâncias, ou a minha circunstância, né? E aí, eu pensando nisso, tentando bolar uma forma mais didática para explicar isso para vocês, como é que eu coloco na prática toda essa questão do Rafa, né, das chuteiras, me veio na cabeça essa frase, de novo, aqui elaborando o roteiro. E essa frase ela é importante porque ela esboça a ideia de que a gente tem, né, o indivíduo, ou seja, nós, ou seu filho, enfim, o indivíduo e toda a realidade que cerca ele. Que não dá para separar isso do indivíduo. E a vida dele vai ser pautada dentro dos parâmetros das circunstâncias dele, né? A forma correta da gente lidar com isso, a gente como pai, a gente tem o poder de meio que roubar nessa brincadeira, a gente consegue amenizar certas coisas para os nossos filhos. E o que eu queria defender aqui é que você não faça isso, né? Que você consiga moldar o caráter do seu filho dentro da circunstância dele. Por quê? Porque é a nossa função fazer com que os nossos filhos entendam isso e mais um pouco, que eles consigam amar as circunstâncias onde eles estão inseridos. E isso é muito importante, porque se você ficar blindando o seu filho contra a realidade, contra a circunstância dele, além de ser uma burrice muito grande, você vai criar um pequeno monstrinho, né? Muitas vezes o que os pais fazem é tentar criar uma espécie de jardim do Éden artificial, né? Você vai tentando diminuir o sofrimento do seu filho, a frustração do seu filho, você vai tentando moldar a circunstância dele para a melhor forma, para que ele seja tudo muito perfeito, para o menininho não ter frustrações e problemas e tal. E, cara, essa compensação artificial, quando eles são pequenos, quando eles são crianças, a gente ainda consegue fazer. Mas isso, conforme ele vai crescendo e vai virando jovem, adolescente, depois adulto, você não vai conseguir fazer isso e você já moldou o caráter dele como uma árvore torta, quando você age dessa forma, né? Eu prefiro ir para o caminho contrário. Eu prefiro ir para o caminho de que a vida ela não vai ser sempre justa, mas na verdade dificilmente ela vai ser justa, né? Eventualmente isso acontece, mas não é sempre. E que merdas acontecem aqui e ali e que a gente precisa entender e lidar com aquilo de alguma forma, né? Essa é exatamente a circunstância onde o Rafa estava inserido. Qual que é a circunstância completa? A circunstância completa é, o Rafa já ganhou um monte de tênis novinho durante vários anos. Novinho mesmo. E aí o Heitor, ele como irmão mais novo, que essa é a circunstância dele como irmão mais novo, sempre pega tudo depois de um tempo, né? Depois do uso do Rafa, que é natural, né? Eventualmente esse jogo virou por um motivo aleatório, né? A entrega lá da loja simplesmente botou, não sei se vem de lugar diferente, não sei que diabo foi. Cara, eventualmente o do mais novo chegou antes. E agora o Rafa, que é o mais velho, que esteve beneficiado pelas circunstâncias várias vezes em relação a ganhar coisas novas e tal, agora ele vai ter que aprender a lidar quando a coisa não sai favorável a ele, né? E aí, e esse é o ponto, né? Conforme eu fui manejando isso com ele, ele foi entendendo. É claro que ele ficou frustrado, é claro que ele chorou um pouco quando ele ficou sabendo, quando ele viu a chuteira do irmão, quando ele viu o irmão maravilhado, pegando e calçando e chutando bola, e ele sem. Né? É claro que isso gera um incômodo,
né? Tanto para ele, e é ruim pra gente como pai também ficar vendo, porra, o moleque, o irmão todo feliz brincando com os negócios e o Rafa sem ter o negócio dele, né? E aí, parte desse manejo é, olha filho, isso acontece, aí inventei uma história, criei toda uma narrativa que eu já vou ajudando ele a estimular a imaginação. Eu falei, olha, eu acho que o caminhão que trouxe a chuteira do Heitor era um caminhão mais rápido, era um caminhão menor, o seu é um caminhão muito grande, ele gosta, né, de caminhão grande, trator, essas coisas. O seu, cara, é um caminhão muito grande, então ele é mais lento mesmo, porque ele é enorme, ele é forte, grandão e tal, então ele tá vindo mais devagar. E, ao mesmo tempo, falar com o Heitor para não ficar zombando, rindo do irmão, porque o irmão não ganhou a chuteira ainda. Então, existe uma forma de manejar isso que os dois saem melhor dessa situação, mesmo com a frustração. Então, a ideia é que isso aqui, cara, foi um negócio muito valioso para mostrar para o Rafa que o mundo não gira em torno do umbigo dele. E ele entendendo isso, se ele conseguir perceber isso, ele vai ser uma criança mais capaz e mais livre, porque ele não vai depender de validação externa o tempo inteiro para estar bem-humorado, para estar feliz, para se desenvolver. Ele vai ter uma força interna muito maior, sabendo lidar com a frustração, sabendo lidar com a situação adversa. Assim, Rafael, mas ele é muito pequeno para lidar com isso. Ele não é pequeno para lidar... Claro, ele é pequeno para lidar com situações de frustração extrema, né? Coisas de adulto. Ele não vai ter que lidar com coisas de adulto. O que ele tem que lidar é o fato do irmão ter uma chuteira e ele não. É só isso. Não é mais... Tá acontecendo nada. Tá acontecendo só isso. Que a chuteira dele demorou um pouquinho. E veja bem, não é que ele não vai ganhar a chuteira. É que a chuteira dele vai demorar um pouquinho mais. Ou seja, não está acontecendo nada. É só a vida normal acontecendo. E aí eu estou criando uma criança que entende melhor as coisas, que é mais resiliente, que entende que as coisas não giram em volta do umbigo dela. Mais para frente, quando ele estiver mais velho, ele não vai ser aquele tipo de pessoa que paralisa ou desiste no primeiro obstáculo, na primeira frustração, no primeiro problema. Né? Então, assim, existe toda uma circunstância em volta daquilo ali, sabe? Para que a gente consiga manejar um dado da realidade que aconteceu para formar o caráter dos nossos filhos da melhor forma. E uma última dica que eu queria deixar aqui para vocês é o seguinte. É muito preocupante quando a gente sabe o que a gente está fazendo, né? Você tem todo um embasamento, você tem um motivo, você tem um porquê. Você tem substância para agir do jeito que você está agindo. Substância no sentido de existe um motivo por trás daquilo. Existe um sentido naquele sofrimento que o Rafa está passando. Né? Já expliquei isso aqui. Então é muito importante que você, uma vez, esteja municiado de tudo isso, que você não permita que as pessoas deem pitaco, né? E usem a situação para ficar fazendo... enfim, por quê? Claro, você vai conversar muito com a sua esposa, geralmente a mãe tem o coração mais mole, né? Você vai conversar com ela, você vai precisar trazer ela para o seu lado, explicar tudo isso para ela. Olha, a minha intenção é essa e essa, os benefícios são esse. É muito importante que ele tenha esse tipo de vivência, porque sem isso ele, né, vai virar uma árvore torta. Porém, a gente precisa literalmente cagar e andar para a opinião das outras pessoas. Porque você sabe o que você está fazendo. E você sabe que é o melhor para o seu filho. Você sabe que é a conduta a ser feita. As pessoas, 99% das pessoas, não faz um caralho de ideia do que elas estão fazendo na vida. Geralmente, as pessoas, ainda mais no Brasil, elas são guiadas muito por sentimentos. Então, ela viu a criança com um sentimentinho ruim ali, meio chorando, meio frustrado e tal, elas vão querer acudir. É normal isso. Inclusive, pessoas bem intencionadas. Não estou falando que são pessoas más, pessoas ruins, não. Pessoas bem intencionadas, que amam o seu filho. Sabe? Talvez um tio, ou um parente, um amigo seu, uma amiga da sua esposa, sei lá. Qualquer pessoa que conviva com você, às vezes ela está bem intencionada, ela gosta do seu filho, ela quer ver o bem dele e não quer ver ele sofrendo. Porém, você é o líder da casa.
E aí você age como tal e faça valer aquilo que você tem certeza do que você está fazendo, né? Você precisa estar bem convicto para você conseguir colocar essas coisas na prática, independente do sentimentalismo bobo que as pessoas vão tentar ficar colocando nas situações o tempo todo. Isso é muito importante, porque a realidade ela não leva desaforo, né? Se você fizer o seu filho virar uma árvore torta, ele vai ser uma árvore torta. E vai ser muito difícil desfazer isso, se é que vai ser possível, né? Bom, então é isso. Se fez sentido para você, deixa seu like, compartilhe isso aqui com todo mundo que você conhece, que tem filhos, que isso é muito importante. Muito obrigado e até a próxima.